Desde que a grande maioria das aulas viraram EAD, pessoas que nunca tiveram acesso a um computador durante as aulas, agora têm. Então elas se perguntam, o que é melhor? Escrever à mão ou digitar no computador? Na verdade, essa é uma guerra que existe já há um tempo. De um lado estão aqueles que preferem escrever à mão, no papel. Michael, é muito melhor escrever à mão, eu escrevo aqui no papel e me lembro de tudo que eu estudei depois. E do outro está aqueles que preferem digitar suas anotações. Escrever à mão, isso é demais. Meu amigo, digita aqui, ó, muito mais rápido. Eu mesmo, eu escrevo só 2.000 palavras por segundo, enquanto eles estão lá com o vídeo pausado. Então meu objetivo com esse vídeo é tirar essa dúvida de você completamente. Ele será dividido em duas partes. A primeira parte será baseada em uma pesquisa da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Eu vou deixar o artigo original aqui na descrição. E a segunda parte vai ser uma experiência que eu mesmo fiz testando os 2 métodos e também um método bônus. Então vamos lá. A pesquisa foi dividida em quantidade de palavras anotadas, ou seja, a velocidade, qualidade das anotações, retenção da informação e por fim um teste de eficiência usando uma prova. Nesse primeiro ponto, quem ganhou foi a digitação. As pessoas que estavam digitando anotaram cerca de 310 palavras, enquanto aquelas que estavam escrevendo à mão, apenas 173 palavras. Mas um ponto que vale lembrar é que a sua habilidade ao digitar ou escrever também conta. Logo, os rápidos escritores anotaram mais palavras do que os lentos digitadores. Um ponto para a digitação. A métrica que eles usaram para essa segunda parte foi a transcrição da aula, que basicamente é você escrever palavra por palavra do que o professor disse. Eles fizeram isso porque já foi comprovado que isso é muito menos eficiente do que você escutar o que o professor diz, processar a informação e depois escrever com suas próprias palavras. Logo, o método que apresentasse maior transcrição se mostrava menos eficiente, que é o caso da digitação, que apresentou o dobro da transcrição da escrita à mão. Ou seja, a maior quantidade de palavras que é possível anotar digitando pode se tornar uma armadilha se você escrever palavra por palavra. Mas note que eu falei pode-se, não é uma regra. Um ponto para a escrita à mão. A escrita à mão se destacou na retenção a curto prazo. As pessoas que estavam escrevendo à mão conseguiam se lembrar mais do que tinham anotado do que aquelas que tinham digitado. Isso acontece porque a escrita à mão consegue acionar partes do nosso cérebro relacionadas à memória, mas é a memória de curto prazo. Isso não quer dizer que daqui a um mês você vai lembrar do que você anotou. Por fim, o teste final era uma prova. E como podem ver no gráfico, a escrita à mão se demonstrou mais eficiente. Então a conclusão é que a escrita à mão é melhor do que a digitação? Não exatamente. E eu vou te explicar o porquê e também mostrar a real conclusão da pesquisa. Para ainda ajudar, eu decidi fazer o meu próprio teste com cada um dos métodos e também um método bônus. Eu comecei pela escrita à mão. Então eu escolhi um módulo de um curso que eu estava fazendo e estudei todo ele escrevendo à mão no caderno. Depois eu fiz a mesma coisa com a digitação e por fim usando o Palácio da Memória. Tanto a escrita à mão quanto a digitação tiveram suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma delas é que quando se tratava de copiar algo exatamente como estava na aula, como por exemplo uma imagem ou um gráfico, em vez de eu ter que pausar um vídeo e ficar desenhando, eu simplesmente ia lá e usava as teclas de print do Windows e colava no meu bloco de notas. Mas na escrita no caderno eu sentia que eu tinha que me esforçar mais para prestar atenção no que eu estava escrevendo, porque eu queria algo bonito e legível. No método do Palácio da Memória, eu assistia uma aula enquanto eu fazia um palácio sobre aquela aula. Eu consegui um palácio grande o suficiente para caber o módulo inteiro. Depois disso, eu fazia minhas anotações baseadas nesse palácio que eu criei durante a aula. O problema é que no calor do momento, criar esse palácio se tornava uma tarefa meio complicada. E muitas vezes a associação saía meio fraca. Mas mesmo assim, eu conseguia facilmente me lembrar do Palácio da Memória inteiro para fazer as anotações depois da aula. E outro problema é que matérias que não exigem tanta memorização como matemática ou física, esse método do Palácio da Memória não se mostra tão eficiente. Mas eu realmente gostei dele. É bem útil para situações como uma palestra ou algo do tipo. Se você quiser usar essa técnica do Palácio da Memória, você tem que primeiro aprender como fazer um Palácio da Memória. Então eu vou deixar um vídeo aqui no izinho para que você consiga ver e entender claramente como ele funciona. Mas uma vantagem da digitação é que eu colocava tudo na nuvem, então eu podia simplesmente, em qualquer lugar que eu tivesse, em qualquer horário, ter acesso a todas aquelas minhas anotações e estudar. Por exemplo, você está esperando
ou no dentista, não sabe o que fazer, olha lá, vai olhar suas anotações. Mas afinal, qual é o melhor? A pesquisa de Princeton concluiu que o melhor é aquele que você se sente mais confortável. Então tente testar cada uma delas ou até mesmo usar as duas. Agora, se você escolher digitar no computador, a pesquisa te dá 3 dicas. A primeira delas é pense enquanto digita. Se esforce ao máximo para escrever com suas próprias palavras, em vez de ser palavra por palavra, copiar o que o professor está dizendo. A segunda é vai devagar. Mais anotações não quer dizer melhores anotações. Então se esforce para escrever pontos-chave dela. E o terceiro ponto é estude. Tanto a escrita à mão quanto a digitação no computador não vai te salvar. O que realmente faz você aprender alguma coisa é prática. Os dois métodos podem ser eficientes. Agora, algo que talvez faça diferença nos seus estudos é sim como você faz as anotações. Que método, que técnica você usa para escrever, tanto no computador quanto no caderno ou até no Palácio da Memória. Então deixe aqui nos comentários caso você queira que eu crie um vídeo falando sobre tipos de anotações, quais são os melhores métodos. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Se você gostou do vídeo aí, deixa um like, compartilha, coloca nos comentários, faz tudo. É isso, falou, tchau!